Ela treina sob estresse, proporcionado pelo Rafa, obviamente, em medidas que são boas para ela. Uhum. Mas, por exemplo, eu li o livro do Agassi, o começo do livro do Agassi, ele fala que ele batia 1000 bolas por dia no paredão. Que ele odiava. Conta que ele odiava, né? O estresse, que era aquilo... Até onde tem prazer, estresse, ganho, perda nos treinamentos de atletas olímpicos? Esse é o livro que eu mais amei, eu li ele 3 vezes. Impressionante, eu li o primeiro capítulo e não conseguia parar. O Agassi viveu numa época old school, né? Mas ao mesmo tempo ele vive coisas que ainda crianças vivem, né? Que é assim, ter um pai muito fanático querendo transformar o filho dele em um grande atleta. E veja, esse pai, em alguma medida, ajudou o Agassi a ser quem é o Agassi, né? Quem foi o Agassi. E muitos pais, nesse quesito, eles usam a ferramenta que eles têm, que é o conhecimento que eles têm. Só que hoje em dia, a gente tem muita ferramenta, muito conhecimento e muita ciência no esporte. No treinamento esportivo, na fisiologia do exercício, na medicina esportiva, na psicologia esportiva. Não usar essa ciência, não tem porquê. Não tem porquê. Então não dá pra mais ser old school e você pressionar uma criança com 8 anos a ela ser, o tipo de treino que um atleta de 16 anos tem. Essa criança pode entrar em burnout, ela pode ter uma lesão, ela pode desistir porque ela não tem mais prazer naquele momento, né? O Agassi foi um sobrevivente. Eu tô acompanhando esse assunto do Agassi. Todo mundo, não, o Sr. Williams lá, o pai da Venus e da Serena Williams, ele é maravilhoso, olha o que ele fez com as filhas. No meu ponto de vista, desculpa se eu estiver errado, ele é uma exceção no meio de milhões de pais frustrados com crianças que sofreram um monte porque não tiveram o mesmo sucesso ou não tinham prazer em jogar, né? A realidade é que o alto rendimento é um funil muito estreito. Chegar onde chegou o Agassi, onde chegou a Bia, onde, né, chegou as Williams, assim, é um combinado de fatores que não é só o pai, é o talento dessa criança, é a genética, é o DNA, é todo um ambiente. Hora certa no lugar certo também. Exatamente. Tá preparado para a oportunidade. E não dá pra gente achar que a receita do outro vai funcionar comigo. Sim. Né? E a receita do abuso psicológico, do excesso de treino para criança, não é uma receita mais aceitável hoje em dia. Se a gente tem a receita correta, né? Se a gente pode fazer um treinamento adequado, se tem um treinador adequado, se a gente trabalha com a aprendizagem, né, da criança. Então, é só a gente olhar para a ciência e olhar para o que tem de melhor. A gente vai ajudar no desenvolvimento de um grande atleta. Sim. Você falando de Olimpíada, a gente vê algumas matérias que muitos dos atletas, horas são Uber, horas tem outra, porque não tem, financeiramente, não consegue fazer um ciclo olímpico 100% focado nessa história. A gente fez um evento há um tempo atrás no Comitê Paralímpico, no Centro Paralímpico. Muito legal a estrutura, muito bacana. E a gente sabe que tá se desenvolvendo essa história. Como é que é trabalhar com uma galera que tá prestes a ter um ciclo olímpico e que não consegue estar 100% focado na parte esportiva? Primeiro tem a diferença do atleta olímpico e paralímpico, né? Realmente o atleta paralímpico tem menos... ele vai ter menos patrocinador. É a grande realidade. O Dani veio aqui, o Daniel Dias, e contou tudo isso. É diferente. É um cenário diferente. Vai ter menos apoio, menos patrocinador. Significa uma vida onde você vai ter que trabalhar e treinar. Eu já acompanhei alguns atletas de cadeira de rodas no tênis. E também atletas da natação. Então, é um cenário diferente. No cenário olímpico, se você é um atleta que você tem chance de medalha olímpica, você vai ser abraçado pelo Comitê Olímpico. Você vai ter absolutamente tudo o que você precisa, né? Você vai ter psicólogo do esporte, nutricionistas, avaliações. Então, assim, a gente tem um comitê que dá suporte para os atletas que chegam num alto nível. As confederações estão aí para também ajudar a empurrar o atleta. E, às vezes, né, talvez tem alguns que fiquem pelo caminho, mas no alto rendimento, essa galera que se destaca, ela vai ter um suporte importante, né? Existem algumas exceções em alguns casos, vão existir. Mas assim, o que eu posso dizer, eu tô dentro do Comitê Olímpico desde 2012, é que os atletas que vão se despontando, eles vão ganhando um apoio bem importante do comitê. Ótimo. Bom saber, né? Porque a gente vê história que treinou no terreno baldio. Todo mundo conta algumas histórias. Você fala, puta, pro cara chegar lá e ter esse mental... Porque o brasileiro, é muito emocional. É muita emoção, né? E aí você sabe que aqueles atletas que são frios, né? Que tem a razão mais forte que a emoção. Então, o cara que não consegue treinar porque não tem investimento, não tem apoio, precisa trabalhar pra poder chegar, não sei o quê. Você fala, já é mais difícil.
difícil você conseguir. É muito mais difícil. É muito mais difícil alcançar alta performance, né? Quando você tem que trabalhar e treinar. Quando você não tá 100% focado. Não dá, né? Mas que bom saber o que você tá falando, porque a gente tem essa expectativa de uma melhora. E a gente vê alguns casos legais, né? A Rebeca, por exemplo, ganhou ouro. E a gente viu que a Simone, que era a grande duelo dela, a gente não sabe se realmente ela teve isso, eu pelo menos não li, não sei, ou se ela pipocou porque sabia que a Rebeca ia ganhar, mas dizem que também teve um problema mental ali, né? Sim, foi super pra gente da saúde mental, foi super emblemático, na verdade, a Simone Biles ter falado, não vou competir, vou cuidar da minha saúde mental. E ela teve isso mesmo? Teve isso mesmo, e eu acho importante contar pra vocês, né, assim, o quanto que o fato do posicionamento dela impactou mundialmente o acesso à saúde mental para os atletas. Outros atletas puderam se sentir, né, assim, puxa, então se a Simone falou, eu posso falar também, se eu não tô bem. Ela era a maior atleta daquela Olimpíada, né? Total. Ela era a garota propaganda de Tóquio. E o que acontece é que quem não tá lá no ambiente do alto desempenho acha que tá tudo bem, esses caras estão preparados, mentalmente eles têm todo o suporte. A realidade é que muitos sofrem. Tem atleta ganhando medalha medicado, né? Então, se vocês não assistiram The Weight of Gold, que é o peso do ouro, né? Que tem o Michael Phelps e toda a história ali dos atletas americanos, vale a pena assistir, né? Então, assim, no ambiente do alto rendimento, é um ambiente de muita pressão. É muito comum o atleta entrar em burnout, a gente ter casos de depressão, uso e abuso de substância, atleta que não tá dormindo bem, né? Então, tudo que grandes executivos sofrem, os grandes atletas sofrem também. Claro. E é isso que é meu trabalho. No final das contas, hoje em dia, eu atendo muito mais caso de saúde mental do que acompanhar o atleta só para aumentar a performance. Né? E tem acontecido mais porque os atletas estão conseguindo pedir ajuda, né? E falar, olha, não tô bem. Né, cara, tô me sentindo estranho, não tô dormindo, tô sem prazer de treinar, tô, né, triste. Na verdade, eu acho que deve estar tendo, como sempre teve. Só verdade. Que agora tem informação, você pode buscar, não é isso? É exatamente isso. Eu acho que agora ficou aberta essa informação. Eles se sentem seguros em falar também, né? Porque antes era feio, né? O atleta é um super-herói, teoricamente, como todo mundo enxerga. E assim, como eles são atletas, é exatamente isso. Eu sou um super-herói, eu não posso fraquejar ou mostrar algum tipo de vulnerabilidade. A partir do momento que a Osaka fala sobre vulnerabilidade, a Simone Biles fala, o Michael Phelps fala, né? Aqui no Brasil, a Rebeca também fala, né? O Bruno Fratos fala, a gente começa a falar, opa, esse é um ambiente, esse é algo que pode acontecer com o atleta. Então, tá tudo bem, eu posso falar. Então, a gente começa a diminuir estigma e a gente começa a contar que tem tratamento. Sim. Um atleta que passa por uma fase de vulnerabilidade, né, de psicológica, pode ter acesso, cuidado com os profissionais especializados e vai voltar a competir bem. Claro. Né? Agora, como é que é a decisão do atleta em falar, eu vou tornar isso público? Porque tem muitos que não falam. Tem. Né? A maioria, né? Tem jogador de futebol que simula contusão por 2 meses. Né? Não assume isso. É muito pessoal. Eu acho que tem uns que se sentem à vontade de falar depois. Por exemplo, o Bruno fala de boa, mas na época ele não falaria. Não queria falar. Não falaria, né? Mas tem os atletas que até precisam falar, né? No momento, por exemplo, o Medina, acompanhou o Medina na fase dele. Ele precisava falar, porque ele precisou se retirar da competição. Né? A gente precisou mandar uma carta para o WSL, tinha que ter um relatório psicológico de como ele estava, né? Para ele se retirar e também para voltar, tá tudo bem, e agora ele pode voltar a competir, né? Então, eu acho que o atleta que se sente à vontade, ele fala, o que precisa vai falar, né? E o que se sente melhor depois também vai contar da experiência dele. E esses que falam têm sido acolhidos, né? Porque não teve ninguém botando o dedo na cara do Medina, por exemplo. A hora que eu li, eu falei, não, porque brasileiro, WSL voando, Brazilian Storm, no surf, etc.